Perfeito, então continuando a resolução da prova do CIS 2020, foi realizada em 2021, prova de física, nós vamos agora para a questão de número 50. Questão 50 diz o seguinte: o prédio do Teatro Chaminé, localizado em Manaus, é assim denominado por abrigar uma chaminé de 24 metros de altura e foi originalmente erguido para ser uma estação de tratamento de águas. Bom, é fornecido aí uma imagem para você representando esse Teatro Chaminé. Logo abaixo da figura nós temos, na imagem podemos ver em primeiro plano um antigo bonde da época sendo iluminado por raios de luz do sol. Suponha que o teto desse bonde, que se encontra a 2,4 metros do chão, crie uma sombra de 20 centímetros, medida a partir da projeção ortogonal do teto sobre o chão. Nesse mesmo momento, admitindo que o chão é plano e horizontal e que a chaminé possa projetar uma sombra diretamente sobre ele, essa sombra, medida a partir do centro da base da chaminé, teria o comprimento de quantos metros? Então, pessoal, a questão de número 50 é basicamente uma questão de introdução à óptica geométrica. Você tem aqui duas quantidades, ou na verdade você tem dois objetos que irão projetar cada um uma sombra e você precisa descobrir a sombra de um deles. Então, quando você lê o enunciado, basicamente o que você tem aqui é o seguinte: você tem uma chaminé, que é essa chaminé aí do Teatro Chaminé, que está sendo iluminada, né? Vou fazer aqui um pouquinho mais bonitinho. Então, você tem aqui uma chaminé que está recebendo uma certa quantidade de raios luminosos e está projetando uma sombra. Então vamos supor que esses raios luminosos projetem uma sombra aqui no chão, né? No chão plano e horizontal desse ambiente. Então nós temos aqui a projeção de uma sombra. A projeção dessa sombra é essa quantidade aqui, essa distância, que eu vou chamar de distância D. Tá legal? Então essa aqui é a sombra da chaminé. Lembrando que a chaminé tem, não 2, mas tem 24 metros de altura. Tá bom? Isso tudo está sendo fornecido aí para você no enunciado. E olha só, nosso objetivo, ó, lembrando sempre que nós temos sempre um objetivo nas questões físicas. Nosso objetivo é quanto vale essa distância D, ou seja, quanto que mede a sombra dessa chaminé. Só que no mesmo momento em que a chaminé projeta uma sombra no solo, logo próximo a ela tem um bondinho. E o teto do bonde também vai projetar uma sombra no chão, no solo. Só que esse bonde é um pouco menor do que a chaminé, né? Então eu vou desenhar aqui o que seria basicamente o corpo do bonde, né? Seria uma coisa mais ou menos assim, ok? E os raios luminosos que incidem no teto do bonde, ó, vão projetar do bonde aqui uma certa sombra. Perfeito? Então nós temos aqui essa representação, esse esquema. Tá legal? Aqui nós temos o teto do bonde projetando uma sombra. Essa sombra, ele já me disse que tem um tamanho de 20 centímetros. E me disse que o teto do bonde está a uma altura de 2,4 metros do solo. Perfeito? Então, se você olhar com bastante atenção e bastante cuidado, você tem aqui dois triângulos. E esses triângulos são retângulos aqui na base da chaminé com o solo, na base do bondinho com o solo. Então, nós temos dois triângulos e nós temos as medidas relativas a esses triângulos e nós queremos encontrar essa medida D. Então, o que você vai utilizar aqui? Você vai utilizar a ideia de semelhança. Tá legal? Semelhança de quê? Semelhança de triângulos. Ok? Que é uma ideia bastante trabalhada no início de óptica geométrica, com problemas envolvendo projeções de sombra e outras quantidades mais. Tá beleza? Então, olha só o que vai acontecer. Através da semelhança de triângulos, nós fazemos a seguinte conta. Vamos lá.
Esse lado de 24 metros, tá legal? Está para esse lado de 2,4 metros. Isso é igual a quanto? A esse lado de distância D, que é o nosso objetivo, está para 20 centímetros. Beleza? Então, nós temos isso aqui através da semelhança de triângulos. Bom, esse metro com esse metro, ele some, desaparece. Ok? E aí nós temos 24 dividido por 2,4. 24 dividido por 2,4, isso é igual a 10. E aí eu vou passar esse 20 que está dividindo, 20 centímetros, para o outro lado multiplicando. Então aqui nós temos o nosso objetivo, que é a distância D, que é a sombra da chaminé projetada no solo. Então, pessoal, a sombra da chaminé tem 10 vezes 20, ou seja, tem 200 centímetros. Só que a resposta não está em centímetros, está em metro. E aí eu tenho que lembrar que 1 metro tem 100 centímetros. Então quer dizer que 2 metros terão 200 centímetros. Portanto, a distância D, que é o tamanho da sombra da chaminé, é de 2 metros. Ok? Então aí mais uma questão, mais uma resolução da questão do SIS, questão de número 20. E aí na prova que eu estou resolvendo, você deveria marcar a alternativa E. Tudo bem? Nós temos aí uma sombra para essa chaminé, uma sombra de 2 metros. Perfeito, pessoal? Então espero que tenha ficado claro, uma questão rápida e direta também. E vamos para a próxima. Obrigado.